Fala, rapaziada, tranquilo? Beleza? Estamos nós aí, né, para mais uma aulinha, para mais uma aula do nosso curso de geografias. E nós vamos agora, né, nós estamos trabalhando com a estrutura econômica, falamos de agropecuária na aula passada, e vamos trabalhar agora com estrutura industrial. Nós vamos abordar aí os diferentes tipos de indústria, né? Vamos abordar os fatores de produção e também, como o slide já mostra para a gente, modelos de racionalização do trabalho, ok? Então, o que é a estrutura industrial, né? É a base em que está montada a indústria, né? As características dela, né? As peculiaridades dela. E aí o que é interessante, né? O que é indústria? Acho que são as coisas mais básicas que todos nós devemos saber. Indústria é uma atividade que vai transformar uma matéria-prima em um produto, né? Que convencionalmente se chama de manufaturado, mas o termo correto seria maquinofaturado, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então nós vamos trabalhar com as características, com os modelos, né? E esses modelos vocês têm que entender o quê? Que eles são incorporados dentro das empresas, dentro das grandes empresas. Então não dá para uma empresa trabalhar sem uma organização, sem um planejamento racional visando o quê, né? Otimizar o trabalho, otimizar a produção. Tá certo? O que é otimizar? É tornar cada vez mais produtivo, mais eficiente, com menos gastos, né? Então, isso tudo é muito importante de chamar a atenção de vocês. Sendo bem didático, quais são os tipos de indústrias? Indústrias, né, desde as mais pesadas, que vão agregar menos valor, até as com maior valor. Então, aqui nós temos a primeira delas, é a indústria extrativa. Então vamos pegar, por exemplo, como a Vale do Rio Doce. Ela faz extração de minerais, beneficiamento de minerais. Então é uma indústria extrativa. Vamos imaginar uma usina sucroalcooleira, né? Ela é uma indústria de beneficiamento. Por exemplo, uma indústria que beneficia amendoim, como nós temos aqui ao lado em Jabuticabal, tá certo? E temos também Taquaritinga, é uma usina de beneficiamento, tá certo? Quando nós temos uma transformação de fato, é que nós temos uma atividade industrial por excelência. Quando nós vamos ter uma matéria-prima sendo completamente transformada do seu estado bruto, né, para um produto. Então vejam, né? Aqui eu coloco as categorias e vou até incluir uma categoria a mais. Ó. A primeira categoria é bem de produção, bem de capital. Então, o que é essa indústria? É chamada indústria pesada. Por que pesada? Porque ela vai lidar, por exemplo, com a produção de aço, ela vai lidar com a produção de máquina. Então, ela também é chamada como bem intermediário. Por que bem intermediário? Porque ela vai estar, né, entre os processos. Ela não vai ser nenhuma ponta do processo e nem outra. Por exemplo, o aço. Por que o aço é produzido? Para a construção civil. Então ele vai ter outro ponto que ele vai, outra etapa da economia que ele vai estar presente. Não, o aço vai para a indústria automotiva porque ele vai ser aplicado num veículo. Tá vendo? Por isso que ele é intermediário. Uma máquina não é um bem final. Uma máquina vai ser usada para produzir outro bem. Então, por isso que ela é chamada de bem de produção, bem de capital ou indústria intermediária. Existem também as indústrias de bens de consumo duráveis, né? Como um carro, né? A produção de um carro, de um computador. E a de bens não duráveis, como roupas, como bebidas, certo? Então, isso são as chamadas indústrias da ponta final. E também tem os bens de tecnologia.
Então, nós vamos citar no final da aula o Vale do Silício. Então, o Vale do Silício é tecnologia, é bens tecnológicos, tá? Então, representa uma outra categoria de indústria, tá certo? Tranquilo? Passemos para o próximo ponto, para o próximo slide, que mostra para a gente as principais áreas industriais do mundo. Vamos chamar atenção para um ponto em específico. Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, o chamado Norte, né, que a gente aprendeu lá em Relações Internacionais. O chamado Norte, junto com a Austrália, são países com industrialização mais antiga. Só que o que aconteceu desde os anos 20, né? Desde o século 20, perdão. Outras áreas do Sul também vêm se industrializando. E o mais interessante de tudo, a grande indústria do mundo atualmente é essa região do mapa, que compreende o Sudeste Asiático, entre o Sudeste Asiático e a Oceania, a Índia, a China e a Coreia, certo? Então, a Ásia tem se tornado a grande indústria do mundo. Então, isso está atrelado a um fenômeno que nós estudamos, que seria a desindustrialização dos lugares, sobretudo da onde? Estados Unidos, União Europeia, como França, principalmente, né? França, Inglaterra, são países que têm muito sentido essa desindustrialização, tá certo? Então a indústria, ela não está mais concentrada no norte, ela está pulverizada pelo mundo todo. Pontos importantes no nosso estudo: transportes e circulação industrial. Então veja, matéria-prima, depois a produção industrial de base, transformação, depois o comércio, atacado e varejo, até chegar a nós no consumo, ok? Então a indústria vai estar aqui, ó. Só que ela é um dos segmentos econômicos, ela é apenas uma parte do caminho, né, dos produtos, desde a produção da matéria-prima até o consumo final, sempre interligado pelos transportes, ok? Vejam aí os fatores que vão influenciar na localização das indústrias. Destaco para vocês que esses fatores eles já foram mais importantes, tá? Antigamente, vamos pensar, por exemplo, quando o Brasil assiste a seu processo de desenvolvimento industrial, com São Paulo, Rio e Minas, as indústrias estavam concentradas na região sudeste. E o que explicava isso eram os fatores de produção. Então, o que seria? Disponibilidade de energia, matéria-prima, mão de obra qualificada, melhor infraestrutura de transportes e comunicação, maior mercado consumidor e perto das melhores universidades. Então, a conjugação de todos esses fatores determinava que a indústria, né, se localizasse com mais força na região sudeste, principalmente naquele triângulo que vai a região metropolitana de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Então, conforme nós temos um incremento da infraestrutura dos lugares, da oferta de trabalho, de qualificação, de mercado, né, esses fatores para outras áreas, então nós vamos ter a desconcentração industrial do Brasil. Aqui no nosso estado, a gente percebe isso pelas principais rodovias. Vamos pegar, por exemplo, Bandeirantes e Washington Luiz. Vai pegar aí as principais cidades do nosso estado. E o que nós vamos ver no caminho? Grandes universidades, certo? Então são as universidades que vão gerar mão de obra qualificada para ser empregada na indústria. São as cidades que vão, né, ter os seus senais
para gerar mão de obra qualificada para trabalhar, né, na produção industrial. Ok? Pausinha para tomar uma aguinha, para ganhar um fôlego. E agora nós vamos ver o que, né? Vamos abordar rapidamente as 3 revoluções e a indústria. Então, quando a gente estuda a história, a gente, né, vê que a indústria despontou na Inglaterra, que a indústria, que a Inglaterra foi o país que primeiro reuniu uma série de coisas, de condições para poder desenvolver a sua indústria, e que depois outros países pegaram carona nesse processo e apresentaram as suas respectivas revoluções industriais, certo? O que nós temos hoje, né, nesse mapeamento global da indústria? Então, por que nós temos, né, então, a industrialização no mundo todo, ou muitos países apresentando suas revoluções industriais? Nós nunca podemos esquecer das chamadas 3 revoluções: a revolução tecnológica, a revolução comunicativa, a revolução dos transportes, que possibilitaram com que, né, houvesse cada vez mais contatos entre os lugares. Então, flexibilizou, né, a localização das indústrias. Então, nós temos também cada vez mais produtos sendo feitos em cadeias de forma flexibilizada e internacionalizada. Nós vamos ver mais para frente o exemplo do iPhone. Ele vai mostrar para a gente isso, do avião. Então, existe, não é antigamente, por exemplo, um carro da Ford, ele era feito todo numa gigantesca unidade industrial. Desde a roda até o estofamento, tudo era feito. Agora não, galera. O produto, quanto maior ele é, mais fragmentado ele fica, certo? E aí, às vezes, partes desse produto são feitos em outros lugares. Então, essas revoluções proporcionaram isso. A desregulamentação econômica que os estados promoveram, né, a partir dessas demandas dessas grandes empresas, também explica isso. Ok? Então, nós vimos lá na nova ordem global que, conforme houve essa desregulamentação, né, essa maior flexibilidade de sair e entrar nos países, as empresas se aproveitaram muito desse detalhe, certo? Então, tudo que hoje que nós vamos ver, né, no caso desses modelos de racionalização do trabalho, tudo é montado, a estrutura é montada para otimizar a produção e para diminuir os custos de trabalho, os custos de matéria-prima, os custos gerais, tá certo? E também tentar buscar cada vez mais produzir um produto mais incrementado em qualidade. Vamos tentar ver isso mais na prática. Nas características da nova industrialização do mundo global. Então, essas são as características que nós vamos ver. Nós falamos na outra aula sobre a fusão da Monsanto e da Bayer. Está inserida nesse exemplo nosso. Grandes empresas estão se unindo, estão trocando figurinha, trocando capital, trocando conhecimento, né? Formando corporações fortíssimas para poder ter mais margem de manobra para atuar no mercado. Vimos, né, e vemos uma grande automação robótica, né? Robôs sendo implementados no processo produtivos. Terceiro ponto, separação entre gestão e produção. Vamos usar o exemplo da Nike. A Nike, a gestão e o projeto ficam nos Estados Unidos. A produção está pulverizada pelo mundo, certo? Indústrias distribuídas no mundo, algumas delas terceirizadas. Uma empresa que não vai ter a marca o logo da Nike na sua porta,
faz roupa para a Nike. Por quê? Porque foi terceirizado. A Nike permitiu que aquela empresa fizesse aquela camisa, aquele tênis, aquela calça, aquele abrigo, certo? Coloca só o símbolozinho, mas é uma empresa terceirizada. Isso faz com que o produto fique mais barato, fique mais acessível. Então, às vezes, né, um dos grandes dilemas da globalização aconteceu no ano, acho que 2012, 2013, quando uma indústria em Bangladesh desabou e ela fazia produtos para a Benetton. A Benetton, para quem não conhece, é uma marca italiana de grife. Então, o cara da Elite usa Benetton e acha que foi feito na Itália, lá na região norte, na área rica da Itália, e vai ver foi feito no Bangladesh com mão de obra quase semi-escrava. Então essas são as contradições da globalização, certo? Então são plantas flexíveis, existem cadeias de valores produzidas, né? Muitos tecnopolos, polos de criação tecnológica. E aí, dois itens que o toyotismo desenvolveu: fazer os produtos, né, a partir da vontade do cliente, e o just in time. O just in time seria o que? Né, a ideia de não ter estoque. Tá? Então, isso é toyotismo que nós vamos trabalhar mais à frente. Veja essa imagem aí. Né? É a produção do iPhone, a cadeia de produção, desde a criação, a matéria-prima, os componentes e a montagem. Significa então, galera, que o iPhone, uma marca, né, um produto da Apple, uma marca dos Estados Unidos, ela não é feita, o produto não é feito 100% nos Estados Unidos. Ele é distribuído, ele é quebrado as partes da produção. Então veja que a matéria-prima vem de um lugar paupérrimo da África, componentes dele são desenvolvidos em vários países do mundo, ok? E ele é montado na China. Então o Trump, ele tentou bater de frente com essa cadeia global de valores. Mas os donos da Apple disseram para o Trump a seguinte coisa: se nós fizermos todo o iPhone aqui, o preço final dele vai ser muito maior, ok? Então, menos pessoas vão poder ter acesso ao iPhone. Essa questão é muito bacana que a Unesp lançou em 2017 para o vestibular de 2017. Mostra um Boeing 787 e ele todo fragmentado, e cada parte do avião é feito numa empresa diferente, de um país diferente, e aí ele é montado nos Estados Unidos, ok? Então mostra pra gente o que? Uma descentralização da produção, ok? Então, a partir dessa ideia de cadeia de valor, a partir dessa ideia de terceirização, né, buscando, por exemplo, que cada empresa ela é especialista num item. Então, se você compra itens produzidos por especialistas, logo o seu produto vai ser melhor. Tranquilo? Então, isto posto, caminhamos para a fase final da nossa aula, que vai envolver a ideia da racionalização do trabalho na fábrica, a implementação de modelos, né, de produção que visam o que, né? Visam otimizar o processo produtivo, tá certo? Visam a impor um ritmo ao trabalhador. Então, a grande lição que nós veremos a partir do Taylorismo é que certas coisas foram desenvolvidas, foram aplicadas e continuam sendo aplicadas. Vocês têm que entender então que a relação de produção, né, a relação patrão-empregado, ela mudou muito, só que algumas coisas, né, permaneceram desde o Taylorismo, e nós vamos ver o que vem a ser isso daí, tá certo?
Então, né, Taylorismo vem de um engenheiro chamado, né, Frederick Taylor. Então, Frederick Taylor foi o cara que passou a cronometrar a produção. Vocês sabem que eu trabalhei 6 anos na indústria, eu trabalhei numa máquina. Então, usando o meu exemplo, eu deveria, num dia, produzir no mínimo um tanto e no máximo um tanto. Eu não poderia produzir menos. Por que eu não poderia produzir menos? Porque eu tinha que dar essa produção, era a minha obrigação. Se eu não conseguisse dar essa produção, né, a partir de um tanto de uso de ferramenta, né, eu teria que justificar o porquê eu não dei a produção ou porquê eu usei mais ferramenta. Então, de certa forma, isso foi desenvolvido para que o trabalhador não trabalhasse por si mesmo, para que o trabalhador não imponha a sua dinâmica de trabalho. Eu vou trabalhar um pouco, eu paro, trabalho um pouco, eu paro. Não, certo? O trabalhador ele tem que dar a sua produção, né? Então o tempo de produção é cronometrado. Repito, se ele não conseguir, né, ele vai ter que justificar. Então procurava-se controlar os movimentos do trabalhador. Então o relógio ele vai ser cada vez mais presente dentro da indústria, certo? Então a operação que o trabalhador está desenvolvendo, ela é cronometrada. Então, sempre com o incremento tecnológico, né, esse tempo vai diminuir e você vai ter que gerar mais eficiência, mais produtividade. Então, dentro dessa ideia, né, valorizava-se e valoriza-se o trabalhador que sempre está ok com a sua produção, né? Então, você vai ter a promoção dos trabalhadores. Então, esse aspecto do Taylorismo, ele não foi abandonado, ele vai ser carregado com outros modelos, certo? Então, por exemplo, o Fordismo. O Fordismo é uma negação do Taylorismo? Não. O Fordismo é um aprimoramento do Taylorismo. Então, o Fordismo ele vai trazer alguns pontos interessantes do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da relação patrão-empregado. Do ponto de vista estrutural, nós vamos ter com o Fordismo uma coisa ilustrativa que é a esteira, certo? A esteira é colocada na produção. E do ponto de vista da relação do patrão-empregado, nós vamos ter um incremento salarial. Então o Ford ele gerou um carro, né? Ele produziu um carro barato, ele reduziu o preço desse carro para quê? Para que os seus próprios funcionários pudessem comprar esse carro, né? Ele reduziu o preço do carro e ele aumentou o salário do trabalhador. Então, esse foi um pulo do gato, galera. Por quê? Porque o carro até então ele era um item de elite e o carro passa a ser, né, um produto da sociedade de massa. O carro cada vez mais passou, né, para outras classes econômicas menos monetarizadas, tá certo? Ele passa a ser um item popular. As pessoas passam a sonhar com o seu carro, tá certo? E aí é bem bacana esse ponto, tá? Mas não podemos deixar de criticar uma coisa, né? Quando a gente olha nessa imagem, principalmente a tirinha e o Chaplin, né? Dentro dessa ideia, desse modelo, a pessoa executava apenas uma função repetitiva, uma função desgastante, uma função que tipo assim representava e representa quem ainda utiliza esse modelo, né, uma espécie de subestimação
da capacidade criativa das pessoas. Então, isso é muito monótono, você ficar o dia inteirinho fazendo a mesma coisa, certo? Então, o Chaplin critica esse modelo no filme Tempos Modernos. E ele fica louco por conta disso, de ficar, né, com essa cobrança, essa velocidade, né, produzindo a mesma coisa o dia todo. E aí veio o toyotismo. Sendo bem didático, a ideia do toyotismo ela acontece quando alguns engenheiros da Toyota eles saem do Japão e fazem uma espécie de peregrinação pelas indústrias automobilísticas dos Estados Unidos, principalmente em Detroit. E eles vão perceber o que, né? Eles vão ver que tem coisas positivas, mas que tem muitas coisas, muitos pontos negativos. Por exemplo, uma coisa que eu não citei do Fordismo foi a ideia de estoque. O Fordismo fazia estoque, né? E o estoque foi uma dos pontos, né? Aí não vai existir um consenso entre economistas e historiadores para falar que foi um ponto que colaborou na crise de 29. Então, esses engenheiros japoneses, eles vão fazer essa digressão, esse passeio pelos Estados Unidos, tomando nota dos pontos positivos e dos pontos negativos. Feito esse diálogo, eles vão lançar um novo modelo, certo? De engenharia de produção. Então, para quem pensa em fazer engenharia de produção, esse é um tema da engenharia de produção. Então, esse modelo, então, ele lançou algumas coisas muito interessantes. A primeira dela é a flexibilidade, que é o just in time. Então, nada de estoque. Produz rápido, certo? Especialização do trabalhador dentro da célula de trabalho. Então, tipo, o trabalhador, ele não vai trabalhar num ponto só da célula, da produção. Ele vai poder trabalhar em várias etapas da produção, em várias máquinas, em vários pontos, ok? Então representa um trabalhador mais versátil, mais qualificado, mais bem remunerado, ok? Um trabalho que não é tão monótono. Então a terceirização ela acontece quando algumas etapas da produção do Toyota Corolla japonês passam a ser feitos não no Japão, mas na Coreia do Sul, certo? Então a terceirização também é uma invenção toyotista. E o último modelo é o volvismo. O volvismo foi criado nas fábricas da Volvo na Suécia, certo? O volvismo ele é aplicado apenas lá, tá certo? Por quê? Porque ele só pode ser mesmo entendido como um produto da Suécia, um país mais democrático, um país mais igualitário, né? Então, o volvismo ele vai apresentar quase as mesmas características do toyotismo, só que ele vai valorizar mais o trabalhador, ele vai chamar o trabalhador para as negociações, para opinar no próprio processo de trabalho. Então, o volvismo ele traz uma remuneração muito boa para os seus trabalhadores e menos horas de trabalho. Então, a ideia do volvismo é que se o trabalhador ele fica pouco na fábrica e ele tiver mais hora para se divertir, né, para estudar, para descansar, ele vai ser um trabalhador mais produtivo, certo? Então, ele é muito mais democrático, ele é muito mais, aí chega a ser quase como um trabalhador, um modelo utópico, né? Mas ele existe na Suécia. Concluindo nossa aula, né, com a ideia de cluster industrial. Então, essa ideia de cluster industrial está bem naquelas indústrias de tecnologia, como os tecnopolos.
Então são uma concentração de indústrias tecnológicas que vão estar muito perto de universidades, que vão estar muito perto uma das outras e que vão dispor de, né, trabalhadores com uma alta qualificação, né? E aí o principal exemplo é o Vale do Silício, né? Ou em inglês Silicon Valley, né? São Francisco, Oakland, né? Palo Alto, cidades riquíssimas, né? Que produzem um PIB altíssimo, né? Nos Estados Unidos da América, ok? Então, com isso eu encerro nossa aula de estrutura industrial. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco, né, também um pouco longa, mas como eu já tinha citado para vocês, né, os temas do segundo ano eles são muito mais densos, são muito mais longos do que no nosso primeiro ano, tá certo? Então ficamos por aqui, um abraço e até mais.